Graça e paz, querido, para você que nos assiste, que nos ouve agora. Tá pronto para mais uma viagem? Vamos que vamos, devocional. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Tenho certeza que essa palavra vai te edificar muito e que você vai vigiar cada vez mais. Já estou dando uma dica do que vem por aí. Gente, Bíblia na mão, Gênesis capítulo 6, verso 14. Preste bem atenção. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Pessoal, essa palavra, ela é uma palavra que fala acerca de vigilância. É necessário em todo tempo nós estarmos vigilantes. É necessário em todo tempo nós nos atentarmos para cada detalhe da nossa vida, para cada detalhe de cada projeto que nós somos iniciar. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus diz que Noé, ele construiu um grande monumento, uma grande embarcação. E a Bíblia poderia ter citado diversos outros detalhes sobre essa construção. Mas a Bíblia cita apenas os principais, os elementos mais importantes daquela construção. E um desses elementos extremamente importantes era algo chamado betume. Mas afinal de contas, o que é esse raio de betume? Vou te explicar. Betume era uma espécie de cola. E quando Deus manda Noé fazer os compartimentos, o betume era para que as brechas que ficassem por fora fossem tampadas, porque a madeira, conforme iam sendo colocadas em camadas, ela ia deixando algumas brechas, alguns buraquinhos, e esses buraquinhos eram um sério problema, e seria um sério problema, aliás, se eles não fossem tampados. Por que seria um sério problema? Imagine, se Noé não tivesse colocado o betume, que era uma espécie de cola, o que iria acontecer com a embarcação? Viria o dilúvio, a água tomaria conta de tudo e ao invés da embarcação subir com a inundação, muito pelo contrário, ela ia afundar com tudo. Por quê? Porque não estava betumada. Imagine a água chegando e embora a embarcação fosse gigante, isso não ia adiantar nada se a arca tivesse buraquinhos, se a arca tivesse brechas para que a água fosse entrar. Ei, querido, é muito simples a meditação de hoje. Deus está dizendo para mim e para você, através dessa palavra, é necessário que nós tenhamos vigilância nos maiores projetos da nossa vida. Quais são os maiores projetos da nossa vida? Vida ministerial, a nossa família. Nós precisamos betumar a nossa casa. Nós precisamos betumar a nossa família. Nós precisamos betumar o nosso ministério. Sabe o que vai acontecer se a gente não betumar o nosso ministério? Por mais que ele seja grandioso, do mesmo tamanho que a arca era, por mais que a nossa família seja uma família estruturada, do jeito que a arca era, por mais que a nossa vida profissional seja bem estruturada, por mais grande que a arca fosse, igualzinha à arca, se não tivesse o betume, a arca afundaria. E da mesma maneira, se a nossa vida não tiver betume, não importa o tamanho do nosso projeto, ele vai por água abaixo. E que betume é esse? É a vigilância, querido. A vigilância e a oração andam de mãos dadas. A Bíblia fala, vigiai e orai. Por que a vigilância é importante? Porque a vigilância, ela nos conduz à atenção. A vigilância nos conduz à meditação naquilo que nós estamos fazendo. A vigilância nos conduz a um momento de mais atenção, a um momento de discernimento. A vigilância é importante na minha e na sua vida porque as grandes inundações começam de buraquinhos. Se a gente não tampar aqueles buraquinhos, eles podem fazer um estrago no nosso projeto. De repente o buraquinho na sua família é o olho grande, é inveja, é pessoas querendo saber demais da sua vida, querendo entrar muito na sua casa. Cuidado, tampe os buraquinhos, coloca betume nessa mulher, coloca betume nesse linguarudo, cuidado. De repente o seu grande projeto é o teu casamento e se você não colocar o betume, a água vai entrar pelo buraco
E esse buraco pode ser alguém tentando tomar aquilo que é seu, tentando tomar o teu marido, tua mulher. Cuidado! De repente, na tua vida profissional, o seu betume ou o seu buraquinho é a falta de discernimento em administrar. De repente, você pode perder tudo por falta de vigilância, porque não tampou o buraquinho. Querido, é muito forte isso. E para terminar essa curta mensagem, a arca betumada fazia com que a embarcação flutuasse em meio ao caos. A arca só saiu do chão porque estava betumada. Quando nós vigiamos, quando nós tampamos as brechas, tampamos os buraquinhos, a nossa arca, o nosso projeto, ele flutua em meio à crise. Lá fora, do outro lado da arca, estava todo mundo morrendo. Estava todo mundo afundando, se afogando, porque não acreditaram nas palavras de Noé. Mas quem estava dentro da arca estava flutuando, enquanto lá fora estava tudo um caos. O que eu aprendo com essa palavra é que quando nós obedecemos, quando nós vigiamos, quando nós oramos, ao invés do nosso projeto afundar com tudo à nossa volta, muito pelo contrário, ele flutua, ele navega, ele sobrevive. E o seu ministério vai sobreviver em meio a esse dilúvio. E a sua família vai sobreviver em meio a este dilúvio. E a sua vida profissional vai sobreviver em meio a esse dilúvio. Fique com essa palavra e não esquece de tampar os buraquinhos.